neste vídeo para falar sobre Jesus, a luz da doutrina espírita. Hoje é o nosso 15º encontro, momento com Jesus, e devo lembrar que nós estamos refletindo sobre o livro Jesus no Lar, do Espírito Neo Lúcio, pelas mãos de Chico Xavier. E hoje temos por tema o ministro sábio. Então Jesus vai nos explicar quais são os verdadeiros fundamentos de uma diretriz de comandantes que comandam um país, ou uma nação, ou um lar, independente de onde ele estiver comandando. Quais são os verdadeiros atributos que ele deve ter. Isso é muito importante para nós, porque tem tudo a ver com a fraternidade. Mas hoje nós iremos modificar o nosso método. Nós iremos falar sobre pontos principais da narrativa de Jesus e que nos traz profundas reflexões. Então, Jesus, naquele momento, estava debatendo com Mateus, e Mateus falava sobre as responsabilidades de um servo e de um administrador. Vejamos que só muda o grau dentro da sociedade, mas os dois, eles empregam o mesmo serviço, que é o do progresso. Um está com conhecimento um pouco mais elevado, que é o administrador, e outro, que é o servo, está um pouco mais ignorante no sentido de não conhecer profundamente a ciência, a filosofia, não conhecer profundamente outros atributos que um administrador ou uma pessoa de grau superior até pode ter. É assim que nós devemos entender a partir desse momento, para nós refletirmos sobre a última frase do mestre, que nós iremos ler. Então, existia um reino, o qual estava em desordem. Um partido que nasceu naquela desordem estava contra o rei, o reinado. Então o rei, para tentar acalmar a situação, ele chamou primeiramente um juiz, que criou muitas leis, deixou muitos escritos, mas não solucionou o problema. Depois, ele chama um doutor, um médico, para tentar resolver a situação. Não resolveu. Na sequência, Jesus narra que eles chamam então um general, que deixou ainda mais desastrosa a situação, e houve até guerra civil. E depois, mais ainda, ele chama um sacerdote, que ao invés de guiar a massa, ele amaldiçoou este partido contrário ao rei, e a situação piorou. Depois do sacerdote, e o rei então já não tinha mais o que fazer, tinha chamado o general, o médico, o sacerdote, e por fim ele chama então o sábio. O que o sábio foi fazer? Em primeiro momento, ele foi andar nas regiões do reino para saber quais eram as necessidades do povo, das pessoas, entender qual era a revolta deles. E então, o sábio começou a criar escolas, centros de treinamento, começou a criar coisas necessárias para o desenvolvimento da sociedade. E então, o que aconteceu naquele reino? Logo a paz e a estabilidade foi melhorando e os conflitos terminaram. E Jesus ele termina dizendo a seguinte frase. Primeiro, antes da gente ir para a frase, vamos falar um pouco sobre o que o sábio fez, que é muito importante. Ele improvisou escolas, estradas e implantou no reino a cultura da educação e estimulou que as pessoas tivessem menos preguiça e, principalmente, doou conhecimentos para essas pessoas através da educação. Agora, vamos ver o que Jesus irá concluir para nós
o nosso ensinamento sobre ser servo ou ser administrador e o ministro sábio. Nós podemos ser ministros sábios dentro de nosso lar, no nosso círculo de amigos, nossa família. Esse é o mais importante também do ensinamento de hoje. E ele foca principalmente na sociedade. Olha só, essa frase final do mestre. O ódio pode atear muitos incêndios e discórdias no mundo, mas nenhuma teoria de salvação será realmente valiosa sem o justo benefício aos espíritos que a maldade ou a rebelião desequilibraram. Para que o bem possa reinar entre os homens, há de ser uma realidade positiva no campo do mal, tanto quanto a luz há de surgir pura e viva, a fim de expulsar as trevas. Então, o que Jesus, no final desse nosso encontro, está querendo nos dizer? E, primeiramente, nós devemos ter um senso de bondade. Por quê? Como ele exemplificou, a luz, ela paira, ela se sobrepõe diante da escuridão. O bem também sobrepõe-se diante do mal. Mas o bem só vai se sobrepor quando nós, seres imperfeitos, começar a praticar o bem. Onde é que existe o mal? Onde há a prática do mal. Onde é que existe o bem? Onde há a prática do bem. Nesse exemplo que Jesus nos deu, sobre o sábio que estava como ministro, o que ele foi fazer? Ele foi tratar o povo que estava mais ignorante, mais sem conhecimento, à base de pancada, de leis duras, ou ele foi compreender a necessidade de cada povo e aplicar o bem, aplicar a fraternidade. Ele foi então aplicar a fraternidade. É isso aí que nós devemos fazer em nosso lar, em nossa sociedade, esquecer as nossas desavenças com o próximo e tentar dar mais as mãos. Então esse é o ensinamento do nosso encontro de hoje. Se você gostou, compartilhe com um amigo, leve a boa nova para nossos companheiros e vamos aos poucos tentar construir uma sociedade de bem, de justiça e de bem. Muitos não acreditam, mas é possível. Aos poucos nós iremos construir. Compartilhe esse vídeo, leve para um amigo e fique em paz. Forte abraço.